Uma vida com Deus faz mais sentido. Uma vida com propósito definido faz mais sentido. Então esse vídeo é para você que está sentindo um vazio por dentro, que está vendo que a sua vida está sem sentido nenhum, que você está andando em ciclos, que você está perdido na vida, que você não sabe para onde a sua vida está andando, você não sabe para onde você está indo. Então presta atenção nesse vídeo aqui, porque é sério que eu vou te falar, tá? Uma vida com propósito faz mais sentido. E é por isso que eu te falo que você precisa sim encontrar um motivo, ter algo em que acreditar, sabe? Porque aquelas pessoas, gente, que não acreditam em nada, que duvidam de tudo, que não tem um porquê, que não tem uma crença, que não tem um propósito definido, nossa, que vida sem sentido. Você pode ver que essas pessoas, elas têm constantemente crise de ansiedade, crise existencial e depressão, porque elas não têm um propósito definido, elas não têm uma visão de mundo, elas não têm o que acreditar na vida. Então elas se perdem dentro de si mesmas, sabe? Dentro das próprias dúvidas e questionamentos pessoais que elas têm. Quando você tem um propósito de vida, é quando você, por exemplo, você sonha em se casar, em ter uma família, em servir a Deus, você tem ali um sonho de viajar o mundo, quando você tem ali um objetivo de construir uma empresa, ou seja, você se sente vivo. Por quê? Porque você tem um propósito, você tem um porquê. Quando você, por exemplo, tem um filho, nossa, eu preciso cuidar do meu filho e dar a ele uma vida melhor, então eu vou me esforçar para conquistar tudo que eu preciso para dar uma vida melhor para esse filho. Então, olha só, você tem um porquê. Você tem um propósito. O propósito bem definido, gente, ele é a direção que você precisa para seguir a sua vida. Quando você não tem um propósito definido, a sua vida ela pode ir para qualquer lugar. E às vezes você vai se sentir insatisfeito, insatisfeita, descontente com a própria vida, porque você nem sabe para onde você está indo, porque você não tem um propósito. Entendeu? Então, assim, o propósito é aquilo que te dá uma sensação de plenitude. Ele realmente te dá um sentido na sua vida, ele traz um sentido para a sua vida, ele traz um sentido, uma razão para você seguir, uma razão para você acordar todos os dias, sabe, para você buscar continuamente por algo. Então, por exemplo, eu particularmente eu tenho um propósito de crescer aqui no YouTube, né? E aí eu posto aqui para isso, para poder crescer. Eu estou aparecendo, eu estou gravando esse vídeo aqui para isso, eu estou em busca de um propósito aqui. Então isso me faz querer gravar vídeos aqui e trazer vídeos para esse canal. Se eu não tivesse um objetivo, se eu não tivesse um sentido nisso aqui, se eu não visse um sentido nisso, eu não estaria aqui aparecendo para você nesse momento. Eu não estaria gravando esse vídeo nesse momento. Então, o que eu quero te dizer é, você precisa encontrar um propósito para você ter, então, um sentido na vida, para você ter realmente um direcionamento, uma clareza, porque aquelas pessoas que não têm ali um propósito definido, elas não têm clareza sobre a vida, sobre o que elas querem, sobre o que elas merecem, sobre o que elas precisam fazer para conquistar a vida que elas desejam viver. Então, o propósito nada mais é do que você encontrar uma razão para acordar todos os dias, para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade, para seguir, para viver, entendeu? O propósito, ele te preenche. E eu te digo uma coisa, o propósito, gente, ele não é só sobre você, ele é sobre o outro também, entende? Então, você pode ter certeza que quando você está vivendo a plenitude do propósito, é quando ele já deixou de ser só sobre você e passou a ser sobre o outro também. Vou te dar um exemplo. Eu poderia particularmente usar as minhas redes sociais só para aparecer, só para lifestyle, só para postar uma foto aqui, outra ali, entendeu? Eu não criaria um canal no YouTube para postar aqui se eu não tivesse um propósito com isso. Se fosse só sobre mim, eu não criaria esse canal aqui. Então, você vive na prática o propósito quando ele envolve outras pessoas e não somente você. Porque aí não é mais sobre o ego, mas é sobre um propósito. E pessoas que são muito egocêntricas, egoístas, elas só pensam nelas mesmas e elas acabam perdendo o sentido da vida, que é sobre você acrescentar na vida do outro, sobre você ter um motivo, sobre você ter um porquê, sobre você ter um por quem lutar, por quem fazer, por quem seguir, entendeu? Então, gente, o propósito bem definido é clareza de vida, sabe? É direção.
é sentido, é motivo. Entende? É motivo. Quando você tem um motivo, você faz. Quando você não tem um motivo, quando você não acredita em nada, quando você duvida de tudo, quando você não tem propósito nenhum, nossa, aí você entra em várias crises existenciais, várias crises de ansiedade e até mesmo depressão, porque você não tem um propósito definido, você não tem uma clareza sobre a sua vida, sobre aquilo que você quer, sobre aquilo que você é, sobre aquilo que você deve fazer, entendeu? Você não tem um porquê em lutar, um porquê fazer, um porquê seguir, percebe? Então esse é o propósito e é por isso que você precisa encontrar o seu. Sabe? Às vezes o seu propósito é aquele objetivo de rodar o mundo, de viajar o mundo. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar para poder custear essas viagens. E isso vai te dar uma leveza, um sentido, uma felicidade, sabe? Nossa, o meu objetivo hoje é poder proporcionar uma vida melhor para minha família. O que eu preciso fazer para isso? Eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso ter mais fontes de renda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atrás dessas possibilidades para mim. Porque isso vai ser a ponte que eu preciso para poder alcançar os meus objetivos, para poder proporcionar essa vida que eu desejo para os meus. Entende? E aí, nesse processo, você vai entendendo que quanto mais você ajuda outras pessoas, mais você estará se ajudando. Mais você estará ajudando a si mesmo. Quanto mais você ajuda outras pessoas, mais você estará ajudando a si mesmo. É uma consequência. Então a vida ela é muito sobre dar e receber. Se você quer receber, doe primeiro. Doe primeiro para você poder receber. Grave vídeos, poste na internet. Eu lembro que quando eu comecei a gravar conteúdos para a internet, eu comecei com um propósito, que era justamente ter mais renda, ter mais fonte de renda. E o que eu percebi nesse processo é que quanto mais eu postava, quanto mais eu compartilhava genuinamente, mais as pessoas iam me procurando, mais os clientes iam chegando, mais dinheiro eu fazia, mais eu era vista, mais eu era lembrada. E aí eu conseguia acrescentar na vida das pessoas. Quando eu recebia aqueles feedback, nossa, eu vi seu vídeo, fez muito sentido para mim. Nossa, esse vídeo, eu estava precisando ouvir esse vídeo hoje. Gente, aquilo ali era o propósito em ação. E à medida que eu ia aparecendo, que eu ia fazendo isso, eu ia entendendo que não era mais sobre mim, mas era sobre o outro. E quanto mais eu ajudava o outro, mais eu ajudava a mim mesmo. Então o propósito em ação, o propósito ele é isso, quando ele não é mais só sobre você, mas é sobre o outro, é sobre o seu filho, é sobre a sua família, é sobre as outras pessoas que você quer ajudar, é sobre os clientes que você quer ajudar. Então é sempre sobre o outro. Se você for uma pessoa muito egocêntrica, você não vai conseguir entender isso e aí você também não vai conseguir prosperar e progredir na sua vida, vai viver uma vida sem sentido. Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha ele com alguém que precisa ouvir isso, tá? E deixa o seu like aqui também, porque quando você deixa o seu like no vídeo, esse vídeo ele é entregue para mais pessoas e pode chegar a uma pessoa que você nem conhece, mas que através de você fez esse vídeo chegar até ela. Então é uma ajuda que você está dando para uma pessoa que você nem conhece. Então compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e se fizer sentido também comente, deixe o seu comentário, a sua reação aí. Eu gostaria de saber o que você está pensando sobre isso, o que você achou desse vídeo e é sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.